Olá pessoal, bom dia, como vão todos? A paz do Senhor. Deus nos abençoou com mais um novo dia, renovando as nossas forças, nos abençoando. Nós devemos ser gratos a Ele por todas as coisas que Ele já fez, que Ele fará em nossas vidas e na vida dos nossos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler o Salmo 144. Ação de graças pela proteção de Deus e oração por outros livramentos. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e força minha, alto retiro meu e libertador, és tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita ao meu povo. Senhor, que é um homem, para que o conheças, e o filho do homem, para que o estimes. O homem semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce, toca os montes e fumega-no. Vibra os teus raios e dissipa-os. Envia tuas flechas e desbarata-os. Estende as mãos desde o alto, livra e arrebata-me das minhas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. A ti, Senhor, cantarei um cântico novo, com saltério e com instrumento de 10 cordas, e cantarei louvores. É ele que dá a vitória aos reis e que livra a Davi, teu servo, da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da iniquidade. Para que nossos filhos sejam como as plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, e para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas como colunas de um palácio, para que as nossas despensas se encham de todo provimento, para que os nossos gados produzam as milhares e dezenas de milhares, bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assola o meu dia, nem escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu Deus. És o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor eternamente. Amados, eu gostaria de dar um pequeno testemunho sobre algo que aconteceu na minha vida. O Senhor, Ele sempre nos livra. Isso é verdade, Ele sempre nos livra de todo o mal. E muitas vezes Ele tem um propósito na nossa vida que na época eu desconhecia. Então, assim, ao longo da minha vida, eu sofri muita perseguição. Muita perseguição. Sempre foi assim, na área profissional, na área sentimental. Sempre muita perseguição. Então, passei uma fase da minha vida muito difícil, várias fases difíceis,
como eu estou atravessando agora, mas eu passei uma fase crítica mesmo, que eu gostava de uma pessoa, conhecia uma pessoa, meu relacionamento não deu certo com ele, então eu estava assim fragilizada e o inimigo de nossas almas, ele muitas vezes ele usa a nossa fraqueza e na época deu aquela solução, não sei se vocês já ouviram falar, mas que quando a pessoa quer pecar, então o diabo sempre tem um barco pronto, né? Então assim, eu estava procurando sair daquela fase difícil e ainda sofrida, porque gostava de uma pessoa, do relacionamento, e não tinha dado certo, então eu creio que tenha sido o inimigo, pôs alguém na minha vida naquela época. E a princípio eu fui me envolvendo, e nisso essa pessoa trouxe muita maldição. Na época, ele me ajudou muito, porque as crianças ainda eram pequenas, e ele me ajudou no sentido assim financeiro, ele vivia comigo, mas ele bebia, no que ele bebia, eu não era convertida na época. E na época que ele bebia, ele ficava agressivo, então me agrediu por diversas vezes. Então, esse testemunho que eu estou dando aqui é que sirva assim em prol de outras mulheres que já passaram por isso ou de alguma forma estão passando por isso. Nós devemos denunciar. Muitas vezes eu denunciei, só que naquela época não existia a Lei Maria da Penha. Então, por ele ser advogado e sempre conversava com o delegado e ficava por isso mesmo, nada acontecia. Eu me mudava, eu ia para outro bairro, eu descobria onde eu estava morando, ia bater no meu trabalho, muitas vezes perdi emprego por causa dessa perseguição e foi muito difícil por diversas vezes fiquei machucada, chegou a quebrar meu nariz. É, todo o meu trabalho, o recurso que eu tinha, eu colocava dentro de casa e houveram coisas e mais coisas que eu não vou entrar em detalhes, mas foi muita coisa ruim que aconteceu. Ele ajudava de um lado, mas por outro lado era muito sofrimento. E muitas vezes, filho não entende, mas muitas vezes eu esqueci de mim para pensar neles, para não faltar as coisas para eles. E todo o meu dinheiro era para dentro de casa, todo o meu dinheiro. E muitas vezes eu fui agredida e não sabia nem por que eu estava sendo agredida, ao ponto de vizinhos empurrar a porta e vir me defender. Ao ponto de, não só foi uma vez, aí dizer por que você se submeteu a isso? Gente, hoje em dia eu não sei porque eu me submeti àquilo, sabe? Porque eu trabalhava, eu tinha meu dinheiro, eu procurava fugir dessa situação, me libertar dessa situação, mas como? Se eu me mudava, não dava meu endereço, e ele descobria, ele pressionava a minha família até descobrir onde eu estava morando, e começava tudo de novo, e pedia perdão, e se ajoelhava, e chorava, e pedia perdão, dizia que não ia acontecer de novo, e eu perdoava, porque a gente quando tem um coração bom, a gente quando crê em Deus, a gente sempre acredita que aquela pessoa vai ter uma nova chance, né? Vai se redimir com Deus e com a gente, e que tudo vai ser diferente. Então, na época, eu fiz isso, eu perdoava, muitas vezes eu perdoei. Quando eu vi que não tinha mais jeito, ele usou diversas maneiras para vir, para fazendo chantagem emotiva, emocional, para voltar, mas eu disse não, agora não mais. Você siga seu caminho. E usou amizades, fez de tudo, mas eu não aceitei mais. E foi, graças a Deus, totalmente eu fui liberta dessa situação, mas não foi fácil, viu, gente? Eu passei por muita vergonha eu passei. Muitas vezes ele usou de mentiras para ninguém se aproximar de mim. E fui muito machucada, muito machucada. Muitas vezes eu me escondia para minha família não me ver machucada.
vivia roxa. Muitas vezes eu ia trabalhar cheia de maquiagem para não perder emprego bom, bons empregos, multinacional. Na época eu trabalhava na Siemens e passei por muita coisa ruim. Mas assim, nunca fiquei omissa de tudo. Nunca fiquei calada. Mulheres, denunciem. Denunciem, busquem ajuda. Não fiquem suportando isso. Não fique suportando. Porque eu, naquela época, eu não tinha nem recursos. Como hoje tem, né? Ajuda de gesto, de você colocar na mão. Naquela época não tinha nada disso. Naquela época não tinha Maria da Penha. Mas mesmo assim, ao ponto de amiga minha me defender na hora. Uma vez uma amiga estava comigo no determinado momento, e ele veio me agredir, a minha amiga me defendeu, bateu o soco na minha amiga. Aí foi que a gente foi mesmo para a delegacia fazer a ocorrência. Mas não dava em nada. Não dava em nada, porque ele é advogado, ele sempre... Hoje é diferente. Hoje tem uma lei Maria da Penha, e eu não sei nem como que está essa situação, se isso realmente... Eu já vi que muitas mulheres, muitas vezes, recorrem e não tem um resultado satisfatório, né? E busquem, mulheres, busquem, se amem mais e busquem ajuda. Não se submetam a isso. Tenham amor a vocês, tenham amor. Se olhe no espelho, se ame, se valorize, tenha amor aos seus filhos, principalmente tenha amor aos seus filhos. Muitas coisas que eu passei, hoje, de forma alguma, eu me submeteria. De forma alguma, eu submeteria meus filhos a coisas que eu deixei na época eles se submeterem, passarem por coisas que, gente, era demais. Eram coisas assim, horríveis. Ele chegava embriagado, eu não abria a porta, ele derrubava a porta. Ele derrubava a porta. Era uma coisa tão grave que, ao ponto de vizinhos vêm me defender. E por que você se submetia? Eu não me submetia a tudo, não. Eu saía, fugia, eu passava às vezes... Olha, para vocês terem ideia, teve uma época, teve uma cena que duas pessoas homossexuais, duas lésbicas, são pessoas humanas, são pessoas também que têm sentimentos. Então elas disseram: Adilene, você hoje não dorme em casa, você vai dormir lá em casa. Porque elas moravam no mesmo prédio e me conheciam. Então eu me submeti a isso. Por quê? Porque eu queria resguardar a minha segurança. Elas viram que ele estava totalmente embriagado e agressivo, e eu dormi na casa das duas moças, duas lésbicas. Elas me defenderam naquele dia, eu fiquei com elas. E eu vou te dizer, todo respeito comigo, elas tiveram, todo respeito. Arrumaram uma cama, fizeram um café, você quer café ou quer chá? Fizeram um café, me deram amor, me deram carinho. Amor que eu digo assim, atenção, me acolheram com amor e dormi tranquila. Mas antes de dormir, ele foi lá na porta e ficou. Eu quero minha mulher, ela vai dormir em casa. Aí uma delas disse: não, ela não vai dormir. Amanhã é outro dia, quando você estiver sóbrio, aí você vem buscar sua esposa. Hoje não. Hoje ela vai dormir aqui. Porque você está fora de si. E ela não vai passar por coisas que ela já passou. Ela não vai. Então, assim, naquela época não tinha Maria da Penha. Hoje tem Maria da Penha. Hoje tem como uma mulher buscar ajuda. E eu sei que sempre houve como uma mulher buscar ajuda. Sempre houve. Mas muitas vezes eu não queria envolver minha família. E sofria calada. Teve uma vez, eu me lembro que minha irmã foi lá em casa, eu fui para debaixo da cama. Eu ouvia tudo, eu dizia aos meninos: não diga que eu estou em casa. Eu fiquei embaixo da cama. Por quê? Porque eu estava com isso aqui tudo roxo, de agressão dele. Aí diz assim: ô Adilene, e por que você não denunciava? Denunciei, muitas vezes eu denunciei, mas não dava em nada.
me mudava, ele ia atrás. Então, amados, sempre há uma maneira, sempre há uma saída, sempre há uma saída. Deus, ele está conosco, nos livrando. Mas Deus já tinha, desde que eu nasci, um propósito na minha vida, um chamado. E eu desconhecia, totalmente eu desconhecia. E hoje eu agradeço ao Senhor por todas as coisas. E assim, eu entrego na mão do Senhor, né, a alma dessa pessoa. Ele era uma pessoa, embora culto, mas era uma pessoa muito perturbada. E ele tirou, eu soube que depois de muitos anos, ele tirou a vida dele, a própria vida. Uma pessoa dessa, ele era, assim, de nós deveríamos ter a misericórdia de uma pessoa assim. Porque uma pessoa que tira a sua própria vida não está em si, não está em si. Deus, muito obrigado, eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas, Pai, por todas as vezes que o Teu Santo Espírito me protegeu e protegeu os meus em meio a tantas lutas, Senhor. Estou aqui para contar o testemunho. E que esse testemunho, Senhor, sirva para muitas mulheres, elas se erguerem, buscarem forças no Senhor e saber que dias melhores estão na frente. Só ela crer no Senhor, só ela buscar a tua face. O Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que nós tenhamos essa sede de buscar a presença de Deus para nossas vidas, todos os dias, buscando conhecer mais a palavra de Deus, ter mais intimidade com Ele. Fecha a porta do teu quarto, lá em Mateus 6:6 diz que fecha a porta do teu quarto e ora que teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Em nome de Jesus, que nós tenhamos sempre essa sede de buscar a presença do Senhor para as nossas vidas. Sempre estarmos confiantes que Ele é conosco, sempre será. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mateus 6:6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, né, no teu quarto. Aqui a palavra do Senhor diz quarto, mas ele se refere à intimidade. Então pode ser dentro do quarto, pode ser num banheiro do trabalho, pode ser onde você estiver a sós com Ele. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora teu Pai que vê que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições. A oração que o Senhor nos ordena é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós a vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois teu o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Deus abençoe a todos, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Um bom dia para todos.